Alô, alô, amiguinhos do canal do Universo Compartilhado, beleza pura? Tranquilo e sereno? Ó, nós de volta aqui de novo para falar de... Vamos falar de Prime Video? Streaming, Prime Video? Vamos falar de Anéis de Poder. Nova série, aliás, a série mais cara da história dos streamings, com a cabeça do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, lembra daquela trilogia maravilhosa? Pois é, lá do início dos anos 2000, agora surge a série do Senhor dos Anéis, grandiosa, chamada Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, que conta muitos anos antes das duas trilogias iniciadas no cinema pelo Peter Jackson. A primeira lá no início dos anos 2000, né, que começou todo esse universo maravilhoso, que é uma das maiores franquias do cinema, que era Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Depois deu continuidade com Senhor dos Anéis, As Duas Torres. E por último, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que aliás é um dos maiores campeões de estatuetas do Oscar de todos os tempos. Se não me engano, ganhou 11 prêmios ou 12 prêmios, uma coisa absurda. Então, uma trilogia fantástica que mudou a forma de se pensar em cinema com relação ao cinema de ação, de aventura, de fábulas, etc. Capa e espada e etc. E depois, com o sucesso dessa trilogia clássica, o Peter Jackson resolveu voltar contando os prequel, contando antes da Sociedade do Anel, das Duas Torres e do Retorno do Rei, 3 histórias iniciadas com O Hobbit, uma jornada inesperada, primeiro filme. Depois o segundo, Hobbit, A Desolação de Smaug, que era um dragão gigantesco, amedrontador. E por último, Hobbit, tudo baseado nos livros, né, do Tolkien, do mestre Tolkien maravilhoso, dos maiores escritores de todos os tempos. Terceiro filme, Hobbit, A Batalha dos 5 Exércitos, que também é um filme fantástico. Tolkien criou esse universo, O Senhor dos Anéis, que são vários livros com uma temática maravilhosa, dessa coisa de capa e espada, desse universo fantástico. E agora, muitos anos depois, não mais pelas mãos do Peter Jackson, ele saiu fora do projeto, mas resolveram transformar Senhor dos Anéis agora numa série chamada Anéis de Poder, contando o início de tudo. Contando como é que surgiram os hobbits, como é que surgiram os vilões da fábula, como é que surgiu o Sauron, que é o grande vilão do Senhor dos Anéis, como é que surgiram os exércitos, como é que surgiu esse universo. Anéis de Poder é uma série que conta como surgiu tudo isso, que já está em cartaz no Prime Video, a série completinha. Ela acabou na sexta-feira da semana passada, ela encerrou e deve estar voltando numa segunda temporada, porque serão 5 temporadas confirmadas. A segunda temporada, que está confirmadíssima, deve estrear no final do ano que vem, 2023. Ela começa agora a filmar, aliás, já começou a filmar. Ela deve estrear no final do ano que vem ou, no máximo, no início de 2024. Então, tem um chãozinho pela frente aí, mas você já pode acompanhar a primeira temporada, que o Universo Compartilhado já curtiu, já conferiu, e a gente não vai dar uma nota 10 aqui. A série ainda ficou devendo um pouco, se você fizer um comparativo, obviamente, com os 6 filmes da franquia Senhor dos Anéis. Trilogia clássica, trilogia prequel. Aliás, Peter Jackson meio que seguiu os parâmetros de Star Wars, né? Tudo segue Star Wars, né? Fizeram a trilogia clássica, depois os prequels. Senhor dos Anéis faz a mesma coisa, trilogia clássica e prequel. E agora vem a série, mais prequel ainda, né? Porque na conta muito antes dos filmes do Hobbit, dos contos do Hobbit. Mas assim, eu gostei da série, a série é boa, a série é muito bem produzida, ela é muito bonita esteticamente falando. Nós estamos falando aqui da série mais cara da história da Prime Video, ou seja, mais cara de todos os serviços de streaming. Porque até então a série mais cara de todos os tempos tinha sido Game of Thrones, lá na HBO. Senhor dos Anéis, Anéis de Poder é ainda mais caro do que Game of Thrones. Cada episódio custou uma média de 20 a 30 milhões por episódio. A coisa é totalmente fora da realidade, coisa de louco. Então a gente tem que admitir que é uma série muito bem produzida. A estética dela, o visual da série, o vestuário da série, as imagens, né? A série do Senhor dos Anéis, os filmes do Senhor dos Anéis, mexe muito com montanhas, com terrenos abertos, áreas planas, tem muito visual real na série. É tudo muito bonito aqui. Mas a série, ela dá uma patinada de vez em quando,
porque você percebe claramente na série que existe uma espécie de episódios que a gente chama de episódios filler. O que é um episódio filler? Quando você começa com uma história, meio que tenta impactar, começa a apresentar e não sei o que, personagens e tal, de repente você começa a dar um enchimento de linguiça no meio da série, a série se torna um pouco arrastada, para mais na frente, lá para o penúltimo e último episódio, vem a coisa mais impactante, termine com chave de ouro e você fique super apreensivo para chegar à próxima temporada, que pode demorar ou não. Nesse caso aqui vai demorar pelo menos um ano. Então, assim, os filmes clássicos, tá? A trilogia clássica, essa é impactante do início ao fim. Ela já começa na pressão, termina na pressão, deixa o gancho pro segundo, o segundo deixa o gancho pro terceiro, e era um filme por ano. Você ficava naquela expectativa louca para chegar logo o filme, que era sempre no final daquele ano. Depois vem a trilogia prequel, que tenta abordar a mesma pegada, te botando sempre engajado pro próximo filme, mas dá umas patinadas de vez em quando. É muito bom, mas não chega aos pés da trilogia clássica e dá umas patinadas. E a série patina mais do que a trilogia prequel, porque ela começa bem, te causa uma boa impressão, imagens incríveis, personagens interessantes, elenco bom, tudo muito bonito, visual, bababá, lero, e aí ela dá uma enchida de linguiça no meio para impactar num episódio com muitas batalhas e depois te impactar com o episódio final. A série não tem muita ação, na verdade só tem um episódio aqui que tem bastante ação nível trilogias do Peter Jackson, mas tem muito blá 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 aqui, porque ela precisa apresentar para você o início desse universo. Ela precisa mostrar para você como é que surgiram vários personagens que vão se tornar, muitos deles, clássicos lá na frente, né? Então ela tem muita conversa, ela tem muita apresentação de personagem, tem muitos núcleos nessa série, porque é uma série, Senhor dos Anéis tem muitos personagens, ela segue muito essa linha tipo Star Wars, apresenta gente pra caramba, e às vezes ela acaba dando umas barrigadas de vez em quando. O elenco aqui não tem nenhum grande astro hollywoodiano, não tem ninguém de grande peso aqui, porque a série já é cara pra caramba. Botar nomes de peso aqui, o salário do cara, a série não ia dar, né? Então, tem, assim, alguns rostos conhecidos para quem aprecia a sétima arte, mas a maioria do público não vai se identificar com determinados atores, não vão. Mas os personagens são interessantes, os núcleos são bem legais, tem os núcleos dos anões aqui, que ainda não eram conhecidos como hobbits, né, na época da ideia da série, né, são muitos anos atrás, então eles ainda não eram chamados de hobbits, eram chamados de pés peludos. Então aqui já começa a apresentar essa coisa dos hobbits, então o núcleo deles é interessante, personagens bacanas, tem os elfos aqui, lembra do Legolas, o arqueiro Legolas, tradicional na trilogia clássica? Aqui eles começam a mostrar o início dos elfos, né, como é que eram os Legolas, daqui nem existia ainda. Então eles apresentam o núcleo também dos humanos, que existem lá na trilogia clássica, onde surgiu o Aragorn, né, que acabou depois virando rei, então, que ele era humano, né? Então aqui apresenta o núcleo dos humanos, aqui tem a área dos vilões, aqui vai apresentar pela primeira vez como é que surgiu o Sauron, porque na trilogia clássica, Sauron não é explicado. Ele aparece lá, o vilão, aí tem a cena final com ele, bababá, os heróis acabam vencendo tudo no final, obviamente, Sauron é destruído, mas você não sabe da origem do Sauron, que é o Darth Vader aqui dessa parada, ou o Imperador de Star Wars, né? Ele é o grande vilão do universo de Senhor dos Anéis. Aqui, ele é apresentado, e é até um personagem que inicialmente você não espera que ele se torne o grande mal da história, o grande Sauron. Então aqui ele é apresentado, isso é interessante, é legal. Mas não é uma... Se você está achando que é uma série impactante, de lutas impressionantes, de muita correria, de muitas cavalgadas, de muito sangue, muita espada, muitas quedas de castelos e torres, monstros, não é. Tem momentos assim, mas são coisas pontuais. Pontuais. Não é a casca grossice que teve na trilogia clássica e também em alguns bons momentos na trilogia prequel dos Hobbits. Mas, obviamente, o universo compartilhado indica para você, sim, é uma série interessante, bonita, como eu falei, visualmente, personagens interessantes, a trilha sonora é interessante, Senhor dos Anéis, você dá uma relembrada um pouco, se você é fã da franquia, né, do universo, te remete um pouco automaticamente para a trilogia clássica e prequel.
né? Então tem aquela música, a abertura da série também te remete um pouco para esse mundo de novo, originalmente. Então tem muita coisa interessante. Bons atores, não conhecidos do grande público, mas boas interpretações. Algumas fogem um pouquinho daquela coisa tradicional do Senhor dos Anéis, mas nada que impacte muito negativamente a série. Aí você pode me perguntar assim, tem lacração, Alex? Tem lacração? Tem. Como quase tudo hoje em dia na cultura pop, tem lacração. Eu fiz um vídeo aqui de She-Hulk, lacração total, pura, absoluta, absurda. Miss Marvel, absurda, entendeu? Então, tem lacração? Tem. Nada que você fica assim, lacração, vou desligar, não aguento mais. Só lacração. Não, tem lacração, mas são coisas pontuais. Dá pra você relevar. She-Hulk não dá pra relevar. She-Hulk não dá pra relevar. Mas Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, dá pra você relevar, porque a pegada aqui é outra. O objetivo aqui não é lacrar mesmo. O objetivo aqui não é passar ideologia política. Eles passam, mas não é o objetivo da série. O objetivo da série é trazer de volta esse universo fantástico do Senhor dos Anéis. Então, eu acredito que... Agora, é também aquela história, né? Se você nunca viu o Senhor dos Anéis, trilogia clássica, Sociedade, Duas Torres e Retorno do Rei, você nunca viu o Hobbit, né? Se você nunca leu um livro, você pode até não ter lido os livros, tá? Você não precisa ter lido os livros para poder viver esse universo. Você pode ficar só nos filmes, tá? Se você leu os livros, melhor ainda, porque aí você fica por dentro do universo e você pode até dar a tua aprovação ou não na série. Pô, li um livro tal, pô, nada a ver, não gostei disso aqui, mudaram isso aqui, pô. Aí você é um especialista, né? Mas se você nunca leu livro nenhum, se você nem os filmes viu, que são 6 filmes, né? Se você nunca viu nada, só já ouviu falar em Senhor dos Anéis, aí, meu amigo, fica difícil você entender e muito menos curtir Anéis de Poder, a série do Prime Video. Inclusive há rumores, tem até vídeo aqui no canal que eu fiz, volta aí para trás se você desejar, há rumores de uma área de Senhor dos Anéis, uma área temática de Senhor dos Anéis, no futuro parque da Universal Studios em Orlando, o Epic Universe. Vai inaugurar em 2025, já falei aqui no canal sobre esse parque, em breve vou trazer novos vídeos sobre como andam as obras no parque, e já vão deixar, parece lá, que uma área meio que reservada para um futuro próximo, uma possível área de Senhor dos Anéis. Já existe a área de Star Wars na Disney e já existe a área de Harry Potter na Universal. Qual é a outra franquia fantástica, universal, né, de fábulas para colocar nos parques temáticos? Já tem Star Wars, já tem Harry Potter, falta Senhor dos Anéis. Então há rumores circulando por aí, já falei aqui no canal, de Senhor dos Anéis virar uma grande área temática no Epic Universe, novo parque da Universal. Então, putz grila, né? Então é um universo realmente fantástico. Então, recomendamos sim Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, série em, se não me engano, 9 ou 10 episódios. Os episódios são longos, tá? São episódios de 50 minutos a 1 hora, mas dá para você curtir, para você entrar nesse universo de volta e você curtir uma boa série de aventuras, de lutas medievais, capa e espada, fábula encantada, incrível, fantástica. Eu acho que você pode gostar sim. Lembrando que você não pode ir com a mesma cabeça dos filmes clássicos do Peter Jackson, baseado nas obras do incrível escritor Tolkien, né? Não vai com essa cabeça, porque não tem aquela aventura desenfreada, maravilhosa dessa época. Não tem. É uma série que conta uma história, que apresenta o início do universo. Então tem muita conversa, mas tem muita coisa interessante. Tem bons núcleos, tem bons personagens e apresenta o principal vilão dessa saga. Beleza? A gente queria bater esse papo rápido com você aqui sobre o Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, para você poder ver se você vai querer curtir ou não lá no Prime Video. Lembrando que o Prime Video é o serviço de streaming mais baratinho que existe, né? E com um catálogo também bastante vasto, muita novidade, muita série original. E Senhor dos Anéis, Anéis de Poder é uma série original do Amazon Prime Video. Então, fica aí a dica para você curtir aí nesse final de ano que nós já estamos se aproximando. Vamos entrar aí no mês de novembro. As árvores de Natal já estão sendo começadas a serem montadas nos shoppings. Então, já está acabando o ano aí. E nada melhor do que você curtir um universo bacana, fantástico, no seu final de ano. Beleza pura? E ó, liberado pra família, tá? Não tem baixaria, não tem
Tem a lacração, como eu falei, mas não tem baixaria, não tem palavras de baixo escalão. Dá pra você curtir aí com a sua família. Show de bola? Tamo junto. Se inscreve nesse bendito canal. Tu tá esquecendo, cara. Você que tá inscrito já com a gente, muito obrigado sempre. Você que é antigo aqui no canal, seja sempre bem-vindo. Você é o que nos dá essa força motriz pra gente continuar trazendo os vídeos aqui. E você que não se inscreveu, não custa nada. Só clicar aí no inscrever-se vermelhinho aí, aciona a sinetinha, não te custa nada. Você vai gastar 1 segundo e você dá uma sobrevida ao canal maravilhosa. Beleza pura? A gente conta sempre com o seu carinho pra gente voltar aqui trazendo sempre o melhor da cultura pop pra você. Valeu? Forte abraço, bate aqui, tamo junto. Se inscreve, hein? Vê lá, hein? Tá? E a gente volta em breve com mais novidades pra você. Aguardem Adão Negro, vilão da DC, do Dwayne Johnson, que está bombando nos cinemas. Vamos conferir e vamos bater um papo com você aqui sobre essa nova superprodução da Warner DC. Valeu? Tamo junto, hein? Forte abraço. Valeu!